Tem essa. E agora, de acordo com o jornal o Globo, ministros do STF esperam que a PGR analise nos próximos dias a atuação da cúpula da CPI do crime organizado diante das acusações de integrantes da corte de eventual abuso de poder na condução dos trabalhos. A leitura desses magistrados acontece depois que o relatório final da comissão propôs o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, além do próprio chefe da PGR, Paulo Gonet, no contexto das investigações sobre o caso do Banco Master. No final das contas, o relatório foi rejeitado na CPI. Integrantes do STF afirmam que houve extrapolação das atribuições da comissão e apontam que o documento avançou sobre decisões judiciais, o que, na avaliação desses ministros, pode configurar desvio de finalidade. A expectativa é que a PGR examine a conduta de integrantes da CPI e avalie se houve abuso no uso das prerrogativas parlamentares. Além disso, Gilmar Mendes pediu hoje a abertura de investigação contra o senador Alessandro Vieira, do MDB, relator da CPI do crime organizado, por abuso de autoridade. Em ofício enviado ao panaca-geral do regime, Paulo Gonorreia, Gilmar argumenta que a iniciativa do parlamentar em propor o indiciamento dele próprio, dos outros ministros e de Gonorreia seria ilegal, pois confunde infrações administrativas com crimes penais e extrapola as competências investigativas da comissão. O ministro do Supremo também sustenta que a CPI tentou interferir em funções do Poder Judiciário ao questionar decisões de habeas corpus. E o Gilmar ficou muito louco. Ficou. Ah, que isso? O Gilmar está descontrolado. Descontrolado. Eu ia entrar nesse assunto, mas segura aí, Alemão, que eu vou entrar como subpauta. Vamos tratar desse tema primeiro, porque o segredo nós temos no Brasil a imunidade parlamentar. Sim, senhor. Quando a gente fala em imunidade, a gente pensa em não contaminação. Você está imune, você não pode ser contaminado. A gente ouve falar em imunidade no caso de saúde. As pessoas tomam a vacina da poliomielite para ficarem imunes à poliomielite. De fato, quem toma a vacina da poliomielite fica imune da poliomielite. Da Covid eu já não sei, mas da poliomielite fica. E por isso é importante vacinar as crianças por poliomielite. Sim. Porque ela fica de fato imune à polio. Ela ficou erradicada a poliomielite enquanto as pessoas vacinavam as crianças de poliomielite. Sim, senhor. Agora, imunidade parlamentar. É imunidade a quê? Imunidade a discursos legais? A discursos bonitinhos? Não. É imunidade ao crime de calúnia, injúria e difamação. É imunidade a qualquer tipo de crime que se possa imaginar no exercício da atividade parlamentar. Então, se um parlamentar errou e perfez uma conduta que seria criminosa na sua atividade parlamentar, ele está imune à responsabilização criminal, assim como quem toma a vacina da poliomielite está imune à doença da poliomielite. E aí o Gilmar vai e pede para o Paulo Gonet, que foi vítima de algo que ele reputa como crime, dizer se é crime ou não. Uma vítima recorre a outra vítima para que a outra vítima denuncie a outra vítima para julgar ela, a vítima. O parlamentar imune? Olha que loucura esse país. Muito louco, e aí agregamos outra situação. Eu aprendo muito com vocês, e eu sei, e aprendi de ouvi-los, que não existe um habeas corpus para uma pessoa jurídica. Não existiu até o mês passado. Então, tudo bem. Porque o mês passado, Gilmar já meteu dois no peito do Brasil. Tá. E ai de quem abrir a boca! Mas eu agregaria a esse comentário teu que o artigo 38, inciso 3º da Constituição Federal garante a instalação e o trabalho da CPI no Congresso Nacional. Ou seja, o trabalho da CPI está amparado pela constitucionalidade. Constitucionalidade que hoje não está sendo respeitada por aqueles que, segundo a Constituição, deveriam defendê-la, que é o STF.
E aí vem a outra. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos nós somos iguais perante a lei. Isso significa que, se algum ministro da Corte tem suspeita de algum ilícito, deve ser investigado. Eu lamento muito se eles não gostaram dessa ideia, mas a Constituição não disse todos são iguais perante a lei, salvo se vocês são ministros da Corte Suprema. Então, se tiver algum indício, e não tem problema com isso, poderão ser investigados. E a justiça determinará se são inocentes ou são culpados, mas não consta na Constituição nenhuma isenção de serem investigados quando são ministro da Corte. Então, o ministro Gilmar Mendes e todos aqueles que apoiam essa teoria estariam indo contra a Constituição que eles deveriam defender ao evitar que alguém possa ser investigado se tem suspeita de algum ilícito. Agora, o Gilmar está querendo reduzir tudo à criminalização da hermenêutica judicial. Mas vamos parar para pensar. O único que está nessa categoria é o Gilmar, que inventou de esticar o habeas corpus, e não só inventar o habeas corpus para a pessoa jurídica, mas se dar a competência por prevenção, ressuscitando autos que estavam arquivados de partes diferentes para julgar um caso alheio de partes diversas e depois fazer apartar autos autônomos, arquivar. Ele fez uma lambança geral, mas assim, o único criativão é o Gilmar. Sim. Se é para falar, temos que proteger a criatividade do juiz, ele é o criativão, porque o Alexandre de Moraes, nesse caso do Master todo, nós não estamos falando de decisão do Gilmar, do Alexandre de Moraes. Porque o Mussolini da Moca fez o quê? Claramente, advocacia administrativa. O que este bandido do Alexandre de Moraes fez? Advocacia administrativa através de triangulação com o escritório da mulher. Uhum. Mas isso está mais claro que sol do meio-dia. Ora, o Toffoli tomou decisões estando ele envolvido em negócios com empresas que são do tentáculo do Grupo Master. Tanto o Toffoli, quanto o Moraes, quanto o Gonê estiveram na... O que é isso? Degustação. Degustação de uísque. E agora, nós vemos aqui também muito claro que o Gonê está segurando a delação do Vorcaro. Agora, se o senador errou na sua manifestação escrita do relatório, paciência, ele tem imunidade para lamentar, não tem? Também para lamentar, exatamente. Mesmo assim, a imunidade não é perdida, né? Lamentamos, mas a imunidade não é perdida. Pavinato, eu já falei... Ou eles estão contaminados, os ministros do STF, com essa moda da vacina da Covid que não imuniza, então aí a imunidade parlamentar não imuniza. Pode ser. Eles podem ter entrado nessa dança. Podem ter. Mas eu diria que é outra coisa. Eu já falei isso, então não vou ser repetitivo, mas só para lembrar, eu trato a questão aqui como um abuso, né? Eles não são pessoas que estão lá a bem do serviço público. Eles são pessoas que estão lá para que o serviço público esteja a bem dos interesses particulares. E isso é um problema, e você já definiu as atuações de cada um, eu não vou voltar nessa seara. Eu quero colocar da seguinte maneira: a gente está num momento único, talvez, da história brasileira. Aquilo que tanto se falou desde 2022, ainda durante o período do governo Bolsonaro, chegou o momento de inflexão. Lembra? Não se usou muito esse termo. Não, é o ponto de ruptura, ponto de inflexão, não tem mais como aceitar. É agora que está acontecendo o momento de inflexão. E não é uma inflexão da maneira como foi projetada naquele momento. Não, é o que eu venho tratando sempre, é a opinião pública. A opinião pública está no momento de inflexão, e essas pessoas que estão aí, que hoje estão nessa vitrine, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o Paulo Gonê, principalmente essas 4 figuras, elas já estão figurando no ideário, né, no imaginário popular, como sendo as pessoas que estão transgredindo a relação de harmonia que deveria ter entre os poderes. E esse avanço,
ontem e hoje, do STF contra o Legislativo, mostra que, desde o começo do governo Lula, houve uma simbiose entre o Executivo e o Judiciário. E o Legislativo estava de fora desse poder, ainda sobrevivia, ainda respirava, mesmo que por aparelhos, porque não tiveram em nenhum momento coragem para ir lá e enfrentar de verdade. Mas agora, mesmo que seja um mise-en-scène, tenha sido ali só para inglês ver, não, vamos fingir porque tem eleição agora, o eleitorado, a opinião pública, precisa entender que a gente está fazendo alguma coisa. Ainda assim, esses mesmos 4 não se furtaram a demonstrar para a opinião pública que nós não vamos deixar. Nós somos o poder do Brasil. Então, está muito claro, o momento de inflexão chegou. Aliás, vamos voltar esse tema, continuar esse tema, ô Segré, vou trazer mais esse elemento, que eu falava que o Gilmar ficou descontrolado. Né? Ele, o que é o decano do STF, ele rebateu o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, depois que o político defendeu a prisão de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ou seja, ele tomou as dores dos outros. Em postagem no X, o Gilmar falou em utilitarismo e lembrou decisões do STF que permitiram adiar o pagamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, aspas. É no mínimo irônico ver quem já geriu o Estado de Minas Gerais atacar o STF, seus membros, após ter, durante sua gestão, solicitado ao tribunal medidas que permitiram ao governo estadual adiar por meses o pagamento de parcelas de sua dívida com a União. O mesmo agente que hoje agride o tribunal recorreu a ele inúmeras vezes para obter decisões que suspenderam obrigações bilionárias com a União. Sem o socorro institucional do STF, então o governador teria enfrentado um cenário de grave desorganização fiscal com riscos concretos à continuidade de serviços públicos essenciais. A contradição é latente quando o STF profere decisões que garantem o fluxo de caixa ou suprem omissões do legislativo local. A corte é acessada como agente necessário ao funcionamento da máquina estatal. Afinal, ninguém recorreria sucessivamente a um tribunal cuja legitimidade não reconhecesse. Contudo, basta que a corte contrarie interesses políticos desse grupo para que o pragmatismo jurídico dê lugar a chavões vazios de ativismo judicial e a ataques à honra dos ministros. É a política do utilitarismo. O STF serve como escudo fiscal e contábil, mas é tratado como vilão quando decide conforme a Constituição. Fecho aspas.